Essa é uma conversa que participa do dossiê Psicanálise com Crianças da revista Traço, no Instituto Gerar. E o nome desse dossiê traz de presente uma conversa com o Domingos Paulo Infante, médico psiquiatra, assistente do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, psicanalista, e uma figura decisiva eu ia dizer na minha formação, mas eu acho que eu vou dizer na formação da geração da qual eu faço parte, de psicanalistas que dedicaram a sua vida à clínica com crianças. Então, isso é uma conversa, e aí eu queria te pedir, Dom, para você começar contando para a gente da sua chegada na psicanálise, como que a psicanálise aconteceu na tua vida de trabalho. Bom, eu tive formação médica, né, na USP, e já no 6º ano resolvi que meu caminho era a área psiquiatra, no caso, psiquiatria. E já na época eu já lia muito sobre psicanálise, tinha admiração pelos textos do Freud, e acho que uma pessoa que foi muito importante para mim, para mostrar efetivamente o que se opera, né, num trabalho de escuta analítica, foi o Di Loreto. Que na época eu ainda estava na residência, eu fui fazer um curso com ele, que era, na época, eu não me lembro mais o nome do curso. Era um curso que ele montou com outros analistas e ele dava supervisão semanalmente. Eu aprendi a pensar o psiquismo com o Di Loreto, que era um estilo que hoje não cabe mais. Era um estilo de muito silêncio, de muita meditação. O grupo ficava em silêncio total em frente às questões que ele colocava, e era um esforço de cada um se colocar. Eu acho que aquilo foi fundamental para mim. E a supervisão? Assim, eu senti que alguma coisa operava nessa transferência, vamos dizer, né? E aí eu me apaixonei mesmo pela questão. E com ele eu já fui trabalhando na área do infantil, né? Uhum. Que era o que ele se dedicava. Ele tinha o Infância, né? Que era uma comunidade terapêutica de crianças, onde eu também estive, participei de alguma forma. E então eu fui por aí. E aí, desse encontro com o Di Loreto, ele aconteceu dentro do hospital já, ou você seguiu no hospital por outro caminho? Não, por isso eu queria lembrar o nome do curso que ele dava, eu não me lembro mais. Era um curso do grupo dele. O Di Loreto participou de um serviço no Instituto da Criança, ao qual eu chefiei durante um certo tempo. Mas ele também tinha participado há muito tempo atrás, mas na época ele já não estava mais lá. Ele estava no Infância. Eu fui mesmo pelo trabalho dele no Infância, pelas supervisões que ele dava, entendeu? E ele tinha um estilo muito particular, que me fascinou. Foi uma coisa de transferência mesmo. Eu devo muito a ele uma postura originária, sabe, com esse assunto todo. Claro, depois foi leituras e leituras, Lacan, toda uma formalização que na época não tinha. O Di Loreto era muito ele mesmo, né? Mas a base mesmo, o ponto de virada foi com ele. A percepção de que na escuta algo podia se operar, se organizar, se concretizar numa decisão, enfim, uma coisa. Aí eu já estava formado médico, abri consultório, e sempre nesse estilão dele, né, no começo. E esse consultório era um consultório médico ou era um consultório psicanalítico? Era uma clínica. De um grupo de psiquiatras, todos jovens, todos recém-formados, e todos fascinados pela psicanálise também. Todos foram fazer, alguns na época
a formação mais almejada era da própria sociedade, né? Quer dizer, Não tinha Lacan, por exemplo, era pouquíssimo conhecido e então o pessoal buscava muita formação na sociedade naquele estilo IPA mesmo, né? Didática, super cara, paga em dólar, uma coisa maluca. E eu não fui por esse caminho. Eu fui via Di Loreto, no próprio trabalho com Di Loreto, a necessidade de uma análise se colocou de uma forma muito patente para mim. Eu lembro que uma vez, não ele, mas um dos supervisores chegou e falou: você não vai aguentar se você não entrar na sua própria análise. E aí deslanchei e fui fazer minha análise com o cara da sociedade. Mas não fiz formação lá. Uhum. E Domingos, essa entrada sua pela clínica, né, na psicanálise, vem antes de uma notícia de que a psicanálise já existia. Quer dizer, tinha lá na formação, na sua formação como médico, tinha notícias da psicanálise na faculdade de medicina? Porque hoje em dia isso é muito distante, né? Estão muito distante. Não é que lá também havia uma proximidade, mas antigamente tinha uma insistência de transmissão da área. Por exemplo, o serviço que eu chefiei era um serviço que não, na origem ele foi denominado higiene mental. Com toda a teoria da higiene mental, aquela coisa bem na linha mesmo positivista de normatividade, etc. Depois passou por insistência nossa, passou para psiquiatria e psicologia, serviço de psiquiatria e psicologia. Mas sempre predominou lá, a gente dava formação para os residentes, os médicos pediatras residentes. Então a gente tinha semanalmente encontro com eles. Hoje eles não têm absolutamente nada. Te pedir para falar um pouco da tua experiência com as anoréxicas, porque tem ali no hospital algo que, no que eu acompanho do teu trabalho, tem algo disso, e acho que daí junta um assunto com o outro, né? De como a escuta, isso que você diz que veio do Di Loreto, né? Que foi o que te mobilizou na relação com a produção disso que vão sendo os sintomas das épocas, né? E sim, a anorexia ali naquele momento, acho que você escutou muito rápido, que era um sintoma que vinha ficando mais constante, mais aparecido, né? Assim, mais frequente. E você propôs ali um jeito de tratar diferente. E aí queria te ouvir um pouco. Eu criei lá no Instituto da Criança, hoje não existe mais, né? Com o que se diz. Mas de vez em quando me chamam para algum caso de anorexia, e eu tento usar esse dispositivo, mas ele não tem mais espaço para a visão que se tem hoje da clínica. Mas o que era basicamente era um dispositivo que a gente criou que incluía internação, afastamento da família, escuta intensa do paciente, uma total liberdade na questão alimentar, não tinha nada de comportamental, a comida era oferecida e retirada depois de um certo tempo. E o afastamento da família era a intensidade desse afastamento, a distância que a gente exigia, dependia muito do caso, né? Porque tinham casos que você não podia abandonar a criança no hospital ou afastar muito a dependência que ela tinha. Mas a gente ia fazendo cortes, por quê? Porque na medida em que a família é afastada, o sintoma vai se quebrando. Há um corte no sintoma, porque a anorexia se sustenta pela demanda
do outro de alimentação. Então, assim, come. Cada vez que você diz isso para a anoréxica, você está dizendo para ela te negar, que é o que, basicamente, o sintoma. Então, a gente corta isso, o dispositivo, o staff é orientando para, de nenhuma forma, entrar no assunto comida, nem oferecer alimentos ou sair dessa demanda, né? Para o paciente de que ele se alimente. Tudo isso é colocado dentro de uma perspectiva dita por paciente e familiares e que tudo isso tem um limite de corte. Por exemplo, se a criança entra com problemas nutricionais, a gente entra com medidas. Sempre o staff compreende também um nutricionista, um pediatra, a alimentação por gavagem, se for necessário. Então, tem todo um dispositivo que ele vai entrando em ação gradualmente, mas sempre acompanhado de uma escuta intensa do paciente. Olha, na nossa experiência, a gente teve... Porque, assim, a anoréxica, quando você faz esses cortes que sustentam o sintoma, ela passa a falar amplamente. Ela começa a falar de ansiedade, angústia, as queixas. Então, tudo isso vai aparecendo e a dinâmica do sintoma vai aparecendo com muita rapidez. Era muito gratificante, porque a gente conseguia montar, decifrar o sintoma, implicar o paciente nisso, e a partir daí a gente dava alta para continuar fora. Sim. Entendeu? Mas a internação e esse dispositivo era para fazer o corte do sintoma. Bom, então, era um dispositivo com um contorno muito claro, que era esse afastamento familiar, não se fala em comida, não se fala em alimento, se oferece o alimento, se retira em um determinado momento, e escuta intensa da paciente. Esse dispositivo acaba quebrando mesmo, desconstruindo o sintoma. Começa a surgir as causalidades, vamos dizer, ou os cenários fantasmáticos. E isso permite um deslocamento do sintoma. A gente chegou a ter uma noção mais ou menos de que tempo levava isso. Em média, uns 2 meses. Quanto tempo durou o serviço? Em uns 2 meses a gente conseguia mais ou menos, nesse período, essa quebra ocorria, a gente podia dar alta e continuar. Não tivemos nenhuma recidiva. Olha. Nenhuma recidiva. Por quanto tempo esse serviço funcionou assim, Domingos? Bastante. Muito tempo, né? Porque lá no Instituto eu tenho os grupos, né? Sim. Então, no grupo de adolescência, por exemplo, eles frequentemente chegavam pacientes assim. Então, eles me chamavam. Mas também outras clínicas, às vezes, chamavam. Então, tudo era questão de um entendimento da possibilidade de você desencadear o dispositivo e ter... Por exemplo, eu não tinha leitos. Eu não tinha autoridade sobre leitos. Então, eu precisava de um pediatra que cedesse o seu leito para esse tempo de internação. Agora, veja, vai falar hoje em dia numa proposta de 2 meses de internação, com essa loucura que está os convênios, a medicina de grupo, essas coisas. Além disso, né, tem uma radicalidade, que acho que esse é o ponto central da tua transmissão, uma radicalidade na escuta que tem a ver com montar um dispositivo de intervenção dentro de um hospital a partir de um determinado entendimento do que o sintoma produz, né? E como ele se institui e como a gente lida com ele. E toda uma rede institucional aberta, ou abrindo-se para que isso pudesse acontecer de alguma maneira. Né? Essa abertura ela tem que ser sustentada com muita paciência, ela não é... Não está dada, né? Não dá para idealizar nada. O pessoal do hospital ficava olhando com muita desconfiança.
É claro que com alguns resultados que apareciam, convencia a ficar algumas pessoas mais, vamos dizer, mais azeitadas para a próxima proposta. Mas a desconfiança era grande, é muito difícil. O Sim. pessoal fica muito desconfiando, a administração fica inquieta, porque a internação está durando muito. Agora, eu falei que eu ia deixar esse assunto para depois, mas vou trazer ele agora porque tem algo que para mim faz uma conexão com o que você falava antes, né? Que é quando você diz das resistências que a estrutura produzia para a efetivação dessa clínica, tem uma leitura sua, que é uma leitura crítica, desde a psicanálise a isso que é a instituição. Ou estou enganada? Assim, a psicanálise te ajuda a ler isso que é o institucional, o coletivo, enfim. Sem dúvida, o Lacan tem instrumentos maravilhosos para isso, que são os discursos. Na instituição, se você tem como instrumento, por exemplo, os discursos que o Lacan desenvolveu, você tem um instrumento riquíssimo. Porque, por exemplo, eu diria para você, numa reunião clínica no hospital, todos os discursos comparecem. Uhum. Tá? Tem um mestre, tem um que vem com as evidências clínicas, que a gente poderia pôr no discurso do universitário, tem outro que vem, tem a enfermeira histérica, que grita e diz ninguém me ouve, ninguém ouviu o paciente, coisas assim. Numa simples reunião nas instituições, os discursos brotam. O difícil eu não sei se vocês lembram, mas o Lacan dizia assim que quando os discursos giram, no intervalo desse giro, a possibilidade do analítico emerge. Uhum. E eu sempre levei isso em conta, assim que esse giro era necessário para que emergisse a possibilidade do analítico ali. E acho que é um instrumento riquíssimo, riquíssimo. Hoje predomina o discurso universitário, é tudo protocolar, tudo é protocolo. Tem uma tal de uma instituição chamada ONA, que é de acreditação das instituições. São pessoas que vão regularmente nos hospitais e vão vigiar se os protocolos estão sendo bem feitos. Assim, se você pegar qualquer pessoa do hospital e perguntar o que você acha dela, não dou importância nenhuma. Mas no momento em que eles vão, todos tomam conta porque os prontuários, as condutas estejam de acordo com isso. Quando eles vão embora, todo mundo esquece de novo o assunto, mas é uma regularidade. Depois isso gera diplomas para a instituição. Então não existe mais, por exemplo, quando eu entrei no HC, a partir do trabalho, a gente pensava e criava a clínica. Agora não existe mais isso. As pessoas que trabalham têm que seguir protocolos que vêm de fora. Agora, a sua escuta como analista te permite ler isso e manejar com isso, né? Assim, procurar as brechas, digamos assim. Durante muito tempo eu fiz isso. Sim. Hoje não tenho mais essa função, porque eu estou muito num ambulatório, funcionando puramente na clínica ambulatorial. Agora, eu diria para você que não a possibilidade dessa abertura hoje é mínima. E essa... sem entrar com intervenções por exemplo, esse processo da ONU protocolar, não tem como entrar. Não tem, são profissionais que vêm de fora, você mal conhece. Eles vêm e dizem, não, nós pensamos aqui agora, o que eu estou chamando de protocolos é assim, a anamnese médica, né, que sempre foi uma coisa assim, é o médico que faz de acordo com
o transcorrer de uma entrevista, uma conversa, uma consulta. Não, é tudo protocolado com itens que você tem que preencher. E se você não preenche, eles te cobram. Sim. Conduta, qual foi a conduta? Tem relação protocolada. Tem conduta assim. O meu ponto, para juntar com aquele outro pedaço da conversa, é quando você está lendo isso, quando você está vendo essa protocolização do cuidado, você lê isso com os instrumentos que a psicanálise te deu também, né? Pelo menos também. E essa hora é uma hora em que se produz o tensionamento entre o que é o sujeito e o que é o coletivo, para usar a referência que você usou ali, né? Nos termos que você usou ali. É desse tensionamento que a gente está falando, ou você está falando de outra coisa? Estamos falando em níveis diferentes, porque quando eu estava tomando, eu estava num sentido bem amplo, que a autonomia do sujeito é um impossível, e a heteronomia do coletivo é outro impossível. Quer dizer, não dá para criar um coletivo que absorva o sujeito. Sim. O sujeito sempre descompleta o coletivo. E não há possibilidade de criar um sujeito que não seja alienado, de alguma forma, no desejo do outro. É isso que eu quero dizer, que são dois impossíveis. Certo. O que acontece? Com a história mais recente, sobretudo as polarizações que estão ocorrendo, existe uma tendência a voltar a suturar esses dois. Existe um coletivo que vai... Entendeu? Existe um coletivo que vai absorver o sujeito, tem um sujeito que vai se dar bem em tal coletivo. Bom, é o discurso da esquerda clássica. Assim, existe uma classe que é uma subjetividade, que é a solução para o coletivo. E parte-se daí. Hoje em dia, pelo menos os pensamentos que de alguma forma levam em conta a psicanálise e o sujeito da psicanálise estão se deslocando disso. Eu não sei se já ouviram falar do Jorge Alemão. Sim. Basicamente, eu acho que é o soledad comum, né? Isso, quando eu falo esses dois impossíveis, outro modo de chamar é o que o alemão fala, soledad, comum. Quer dizer, o sujeito é singular e você tem do outro lado um coletivo. A grande questão da emancipação hoje em dia é assim, como criar um coletivo que absorva o singular. Seria a possibilidade de um coletivo, vamos dizer, diferente do que nós temos, protocolar. Seria completamente diferente. Absorva? Que absorva? Você vai nessa direção de que é isso? Absorver foi o termo que me ocorreu, mas assim, onde a singularidade do sujeito possa ser levada em conta. Tá. Pode ser, enfim, não sei o termo. Tenha lugar. Deve ter termos melhor para isso. Tenha lugar, sim. O Agamben tem um texto. Pois é, das descontinuidades. O Agamben tem um texto que chama. Esse texto eu estou querendo muito retomar, porque a grande dificuldade que tem, por exemplo, quando o alemão fala em soledad comum, a grande enigma fica assim, bom, bonito, né? Mas como é que faz isso? Como é que seria um processo disso aí? E, claro, não tem um processo a priori. Seria, tanto do lado do sujeito quanto do lado do coletivo, seria uma abertura e uma vigilância para não se totalizar. Uhum. Quem tem uma obra também, acho importante nessa linha, é o Milner. Sim. Jean-Claude Milner, que ele escreveu um livrinho sobre a política do procès falante. Ele escreveu 3 livros. Um é a política do Gostei do livrinho. Depois tem o Universal despedaçado, en éclat, que ele fala, e a obra, claro. E a política das coisas, que eu acho muito interessante. Ele diz, olha, a gente tem que renunciar a fazer programas edificantes, sabe, totalizantes. Nós temos que chegar não sei aonde. Isso esculhamba tudo, porque aí cria
totalitarismo. Não tem jeito, porque fica uma coisa, você sabe onde tem que chegar. E não chega nunca, porque isso se corrói por dentro. A gente vai precisar marcar uma Só para não esquecer Claro. do livro, que eu falei do livro da Gambem, eu estava me referindo como é que chama? A comunidade que vem. Ah, sim. A comunidade Uhum. que viene, né? Sim. Esse livro, eu acho que ele tenta fazer, ele faz um esforço e quase poético de maravilhoso. designar o que seria uma comunidade do singular. Sim. Que ele fala... Que inclui as descontinuidades, né? Isso que você dizia do sujeito que descontinua os semblantes, né? Que descontinua os discursos fechados, que corta, que insurge. Sobretudo corta a psicologia de massa do Freud. Sim. E assim, para vocês terem um exemplo, um dos elementos dessa comunidade que vem é a noção de limbo. E aí ele fala, o limbo, todo mundo acha assim, bom, o cara não foi batizado, então quando morre vai para o limbo, não é para o céu, né? E aí ele fala, mas vamos ver o lado vantajoso disso. Ninguém goza da visão de Deus, mas também Deus não gosta ninguém está se importando com também Deus não gosta Sabe, é uma coisa, ele vai tomando algumas noções desse tipo, que é uma desconstrução das expectativas do sujeito da massa, né? Que é identificado com líderes. É bem interessante isso. Seria vamos dizer, eu acho que é um texto que tenta dizer o que seria. Eu sempre gostei muito disso, eu nunca desisto de como seria. Eu não sei se vocês lembram no seminário do Sertão, dizer como é que seria o amor intersintomático que o Lacan fala. Foi um bom exercício. Foi um bom exercício. Você lembra? Que assim, não existe relação, não há relação. Há não relação. Há não relação. Sim. Mas existe relação intersintomática. Agora, não seria a relação amorosa que nós conhecemos. Você acha? Seria outra coisa. Quando eu escuto Comunidade que Vem, talvez até orientada pela tua transmissão, eu escuto Comunidade que Vem como uma resposta a uma organização em que esteja pactuado de alguma forma que não há outro do outro. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é esse lugar para o que é o singular, o sujeito, enfim, né? Mas não uma revelia do outro, né? Não um independente do outro, numa construção de interdependência, né? Um comum que passasse pela singularidade. Sim, né? Sim. E acho que talvez o que eu queria te pedir para falar um pouco é a partir disso, porque estou entendendo que aqui também é uma oportunidade da gente registrar um tanto disso que você sempre transmitiu, né? Que tem a ver, que são esses termos, né? Essa ideia de que a psicanálise é uma só, que a gente se orientou pelo que entendemos que era o grande aforismo, né, dos Lefort, a criança é um analisante de pleno direito. Fundamental. E que, para nós aqui, tem uma versão sua disso, desse aforismo, que é a transferência com a criança não é a casa da mãe Joana. Você lembra? Boa lembrança. Inesquecível. Tem outros seus aqui, eu vou soltar os outros. Mas eu queria muito que a gente pudesse concentrar a nossa conversa nesse momento, nesse tempo que do aforismo, disso que o aforismo dos Lefort nos organizou e que trouxe essa radicalidade da tua relação com a psicanálise na transmissão para o que nos fez analistas que até hoje trabalhamos com crianças, né? Que bom, deve ser feito. Opa, tem uns outros também. Com essa eficácia.
Mas os Lefort, eu acho que foi muito bem lembrado. Porque você vê, os Lefort tiveram, bem ou mal, eles podem ser revistos a qualquer momento, porque está tudo registrado, mas eles tinham um diagnóstico estrutural da criança neurótica, da criança psicótica e da criança autista. Podemos criticar isso, havia um exagero de rigor de Lacanês, isso tudo naquele encontro que vocês promoveram apareceu claramente. Mas, de qualquer forma, para mim, é daquele ponto que tem que partir a psicanálise, e não sair para multidisciplinar. Não é que eu sou contra as investigações genéticas, né? Seria um absurdo, eu sou médico, eu sei o peso que essas coisas têm. Eu só acho que a psicanálise cumpre a sua função sustentando a sua diferença. E a sua diferença é o diagnóstico estrutural, é o diagnóstico dado pelo próprio sujeito. Então, isso daí que eu queria ouvir você falar, o diagnóstico dado pelo próprio sujeito. Como que a gente... Porque esses funcionamentos subjetivos, né, na sua radicalidade, esse diagnóstico dado pelo próprio sujeito, deixa eu dizer isso diferente, é esse que a gente produz na transferência, que a gente só sabe a partir do que o outro diz e pode saber sobre ele neste laço. E a ideia da mãe Joana, da casa da mãe Joana, tem a ver com tanta gente falando sobre esse sujeito que ele deixa de ser escutado, né? Ele é quase forcluído mesmo, a subjetividade é forcluída. Nesses tratamentos que estão propondo pelo autista, é completamente forcluída. Já vem toda uma bateria de adequação. E começa por excluir os pais da implicação que eles têm na subjetividade da criança. Esse é um dos argumentos mais fortes que eles têm, diz que a gente culpabiliza os pais. Se falar que o pai está implicado na subjetividade da criança, não é culpável. É falar uma obviedade, é assim, a responsabilidade ou a implicação mesmo. A implicação não é culpabilidade. Né? Então, essa é uma outra coisa que marca... Na produção daquilo que acontece. Sim, isso é uma outra, essa diferença, acho que vocês vão concordar comigo, né, entre responsabilidade, implicação e culpa, é algo muito marcado na tua transmissão do fazer na clínica com crianças, que faz uma diferença importante a uma determinada história da psicanálise, em que muitos analistas, de fato, culparam os pais, e tem toda a história da mãe geladeira, da mãe de costas para o desejo, que era a mãe que isso, a mãe que aquilo. Quando a gente pensa na implicação, a gente não está pensando na instituição dos problemas ou de supostas patologias, né? A gente está pensando para voltar para o começo da conversa, como o sujeito se constitui no laço com o outro. Exatamente. E isso coloca a gente muito distante do imaginário e muito mais do imaginário no nível do semblante, o bom pai, a boa mãe, então é assim que faz, não é assim que faz, e vai aproximando a gente do que o que aquele sujeito pode dizer sobre ele, né? E aí, queria te pedir um pouco para falar sobre que lugar que foi assumindo a escuta dos pais no teu trabalho, porque de fato também aprendi com você, vou precisar ficar falando isso toda hora, mas é verdade, né? Também aprendi com você que quando a gente fala com alguém na clínica, a gente fala com o sujeito, né? Que pai e mãe são semblantes e que isso organiza uma forma de laço, mas que o pai e a mãe são contingenciais na vida de alguém, né? Que é um pouco diferente daquela ideia histórica que a culpabilização dos pais tem a ver com uma sobredeterminação deles
sobre o acontecimento do sujeito que chega. Então, isso tudo vai fazendo, para mim, um monte de eixos para a nossa conversa, e um deles é esse, assim, queria te escutar um pouco, falar sobre o trabalho com os pais. Eu acho o termo implicação é muito importante para diferenciar qualquer tipo de orientação normativa ou de adaptativa de trabalho de implicação. A implicação realmente é uma escuta dos sujeitos, é um trabalho do significante, porque você vai recolhendo as palavras que marcaram não só a relação como a própria criança, e vai fazendo os pais se aproximarem disso. Não no sentido culpabilizante, mas assim, de uma percepção, ou de um insight, vamos usar uma palavra, da função que eles têm na produção do sintoma, que é fundamental. Que eles veem, o sintoma incomoda, o sintoma preocupa, o sintoma quer uma cura, mas eles não percebem onde eles participam no sintoma. E eu acho fundamental. A implicação é um trabalho fundamental, é um trabalho do significante, não é orientação pura e simples. E isso que a gente fala, a gente está falando da clínica com crianças de um modo geral, né, Domingos, assim, não é específico numa relação com uma determinada estrutura, né? Não, estava pensando no geral. Sim. Eu acho que vale para qualquer estrutura. Sim, porque talvez poder dizer também, né, que a gente vai lendo o sintoma como a resposta do sujeito, que é diferente de pensar o sintoma como a medicina pensa o sintoma, né? Isso sim, tem uma diferença. Sem dúvida. E sobretudo a diferença entre sintoma e sintoma. Isso. Né? Que assim, eu acho que os últimos trabalhos do Lacan permitiram se pensar isso, que você tem o sintoma ele faz parte do cenário fantasmático. Ele está dentro de um cenário com personagens marcados, com o olhar do sujeito panorâmico sobre o cenário e as mudanças de posições. Mas existe uma outra coisa do sintoma, que é onde o sujeito sai disso. Deixa eu ver se... Bom, o exemplo que o Lacan dá paradigmático é o Joyce. O Joyce tinha aquelas palavras impostas, né? Que eram, como sintoma patológico, por exemplo, seria um delirante, ou quase uma alucinação aditiva. Mas o Joyce pegava e escrevia sobre ele. Ou seja, ele produzia alguma coisa que deslocava o sintoma do fantasma. Entendeu? Então, é assim, é a parte do sintoma que diz não, o insilencional, que diz não para o fantasma. É assim, eu não me reduzo ao que o outro diz de mim. Essa é a parte do Centaur mesmo. Você quer ver, outro dia, eu tenho um grupo que ainda está comigo até hoje, discutindo clínica, tá? E tinha me caído na mão uma declaração do Giacometti. O Giacometti estava falando, vocês lembram das esculturas do Giacometti? Sim, fininhas. Aqueles seres assim, longos, magrinhos, que parece que vão cair, se der um passo, cai. Ele dá uma declaração dizendo assim, que ele teve uma época na vida que estar com os outros era muito diferente, ele não conseguia perceber a questão corporal do outro, e que isso foi se resolvendo na escultura dele, onde ele conseguiu criar alguma coisa que é forte e ao mesmo tempo revelando uma fragilidade enorme, que eram as esculturas que ele fazia. É o central, quer dizer, saber fazer com isso. O Lacan insistiu muito no final, e ele dizia isso desabona do inconsciente, que é fundamental isso aí, para o final de análise. Né? E eu acho que na criança, o meu sonho no núcleo era a gente chegar a trabalhar isso, o Centaur na criança.
onde a criança vem e diz, olha, aqui mamãe e papai, eu digo não para mamãe e papai, o espaço que eles me deram. E a criança apresenta isso, sem dúvida. Tem uma fala do Lacan e que também é uma fala recorrente, né, na antropologia da infância, não a mesma fala, né, mas que é essa ideia de que a criança recebe o que vem do outro, mas não para simplesmente se submeter. Ela aceita, ela recusa e ela necessariamente transforma o que vem do outro. Né? Se separa. Se separa e é isso o sujeito. O sujeito é o santão. É o que sobrevive do que o outro esmagou ele, alienou ele, mas ele se separa. E diz não para ele. Vocês lembram, né? Acho que foi no núcleo. Tinha escrito um exemplo interessante disso num dos seminários. Eu não me lembro quem foi, a Graça, que veio com o caso, onde ela disse que o paciente tinha que atravessar um lugar, né, um jardim, para chegar até o consultório, e aí ele sujava todos os pés e entrava no consultório com os sapatos sujos. Aí, quando ela marca isso, o paciente diz assim, minha mãe odiava que eu sujasse os sapatos. Ou seja, você lembra que a gente discutiu? Ele está dizendo, olha, eu não sou o que a minha mãe fez de mim, eu não me reduzo a isso. Uhum. Eu continuo com os sapatos sujos. Entendeu? Eu acho isso. Essa é a dimensão do... O analista, atualmente, esse grupo, por exemplo, ele evoluiu muito nesse sentido, eu acho interessante. Porque, assim, o pessoal mima muito o fantasma. Fica mimando. A pessoa diz, não, minha mãe, não sei o quê. Aí o cara fala, não, sua mãe, né? Não, você tem que pegar ali onde ela diz não para isso aí. Né? E eu acho que o analista tem que estar divertido. O último Lacan diz isso, fiquem presos naquilo que o sujeito sai do fantasma, não no que ele fica. Sim. Né? Aí você... Descrever o fantasma não permite a saída. O institucional que tira o cara. E você acha que a clínica com crianças, ela é instrutiva disso? Sim. Que o encontro com a criança instrui isso de que não adianta ficar descrevendo o fantasma? Não entendi. Instrutiva ensina isso pra gente? Porque... sem dúvida. Acho que sim. Porque me parece a grande diferença na formação de um analista diante da criança é isso, assim. Eu sempre achei que quando você passa pela criança, você tem um diferencial que ajuda bastante na psicanálise. Porque, não sei porquê, eu acho que talvez seja... eu acho que já trabalhar com criança implica que o analista tem suas questões aí, né? E acho que a criança traz muito, emerge muito isso. Que questões você acha, Domingos? Que a gente dá o testemunho quando escolhe as crianças? Eu tenho as minhas memórias. Começando pelo infante. Começando pelo infante. Pois é. Mas eu estou brincando com isso, mas fiquei curiosa mesmo. Você acha que tem algo que seria... Acho que tem uma proximidade com as experiências infantis. Eu não sei, eu estou lembrando agora de um episódio na residência, quando eu passei pela ortopedia, que eu era interno e chegou uma menina com uma dor muito intensa no joelho, ela estava com derrame na articulação do joelho, muita dor, ela berrava intensamente. E aí, quando eu fui atendê-la, ela estava naquele desespero, eu cheguei meio pertinho dela, eu falei, olha, se você deixa, porque ela não queria permitir que se enfiasse a agulha para tirar um líquido daqui. Eu falei, se você deixar enfiar a agulha, vai aliviar o seu dor, e ela gritando, né? Não, eu não quero. Eu falei, olha, juro. Ela começou a rir, o residente foi lá, tirou,
eu senti ali que eu tinha alguma coisa que permitia entrar naquele desespero da criança com um gesto infantil. Foi completamente espontâneo, não foi pensado nem nada. Me veio isso na memória. Pensando nessa coisa da infância, alguma coisa para a próxima infância que fica na gente. O Sorré, né, que a gente estava falando, tem uma fala importante sobre a relação entre a criança e o infantil, né, para fazer a diferença. E ele diz, o infantil é o gozo que não amadurece. Yeah. E que esse gesto, né, é um trânsito livre na relação com isso, né? Exatamente. Digamos assim, uma Eu acho abertura. que tem uma proximidade que não é todo mundo que tem, não. As pessoas ficam bastante convencionais, às vezes reprimem muito esse lado. Eu acho que eu tenho ele meio solto, sabe? Talvez essa seja uma oportunidade de eu te perguntar uma outra coisa que tem me interessado bastante, que é essa diferença que é muito fundamental do ponto de vista do entendimento do sujeito, que é essa incongruência, eu acho que eu vou chamar assim, isso que não é a mesma coisa, que é o desenvolvimento da criança e a constituição do sujeito. Sim. E que isso está no centro de um debate importante na clínica com crianças, né? E que me parece que tem um certo assédio das compreensões desenvolvimentistas dentro da clínica, que você falava lá atrás, quando você estava dando os exemplos da sua clínica, né? Consegue falar um pouco disso no teu percurso, Domingos, de como que você vê isso acontecendo? Eu acho que a criança, a prática com a criança, ela tem um risco maior do que a prática com o adulto. Ela tem um risco de tomar a criança como um sujeito inacabado e que você teria por função fazer ele se aprimorar. Esse é um grande erro, eu acho. Porque quando você não reconhece, por exemplo, o lema, né, dos Lefort, a criança é um sujet à part entière, esse lema, para mim, é uma coisa assim que tem que estar presente para uma lista com criança. Absolutamente, porque senão você entra assim, tadinho, ele não sabia, ele está inacabado. O que você acha, Dom, para a gente ir encaminhando assim para concluir, o que você acha que fica, qual é a tarefa da psicanálise hoje? Eu acho que é sustentar essa... Acho que primeiro, fazer obstáculos às totalizações, acho importante. Essa é uma das funções que eu acho que a psicanálise deve exercer, fazer obstáculos a certas coisas. E gira em torno de totalizações. E a outra é de poder criar uma narrativa rigorosa para não ter que ceder na hora das discussões, por exemplo, de conclusão do sujeito, você querer fazer. Obrigada, Dom.